estão sendo derramadas sobre as nossas vidas. Somos agradecidos, ó Deus querido, por esses domingos evangelísticos que faz com que a gente tome a decisão de estar sempre ao teu lado. Nos ajuda, ó Pai querido, a darmos mais entendimento para que a gente possa ter a vontade de querer fazer parte do teu reino. Amém. Abençoe de uma forma especial o nosso irmão Nixon, que ele venha mais uma vez falar de acordo com a tua santa vontade. Amém, Senhor. Prepara a tua igreja, ó Deus querido, e que possamos sair daqui essa noite alimentados pela tua palavra. Amém, Senhor. Fortalece as nossas vidas, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto tempo passou desde que aconteceu? Ano após ano, lembrando do dia em que ele nasceu. Se divide a história em
que eu possa enfim entender. E por que é importante falar sobre o espírito de profecia? Porque ao redor do mundo, no mundo evangélico, nós temos muitas pessoas que se estão intitulando profetas e dizendo: eu sou um profeta do Senhor. A pergunta é ou não é um profeta? O que é o espírito de profecia? Como é que eu entendo o espírito de profecia? Para que ele serve? Qualquer coisa que eu falar é vinda de Deus? Como é que eu defino se é uma profecia verdadeira ou não? E a Bíblia tem resposta para essas perguntas. Eu não posso ficar no achismo, eu acho, quem sabe, talvez, quem sabe. Não pode ser assim. Eu preciso ter um assim diz o Senhor muito claro sobre o que é profecia e o que é o trabalho de um profeta. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que profeta é um instrumento na mão de Deus para um objetivo muito específico. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus, para você ver a primeira função de um profeta. Hebreus capítulo 1. O livro de Hebreus começa já dizendo exatamente qual é a função de um profeta. Hebreus 1, versículos 1, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas da lei, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele fala assim, a Bíblia diz assim: Deus usa apenas profetas para se comunicar com o seu povo? Não. Deus de muitas maneiras e de muitas formas falou com o seu povo e também usou os profetas. Então a primeira função do profeta é transmitir a palavra de Deus ao povo. Não isso, mas essa visão aí, como assim a palavra de Deus ao povo? Apocalipse 19, versículo 10 nos traz a mensagem exatamente sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Apocalipse 19, capítulo 10 diz assim: prostrei-me dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então ele fala assim: olha, eu uso os profetas para falar, e esses profetas falam de acordo com o meu testemunho, de acordo com aquilo que eu vivo, de acordo com aquilo que eu quero que o povo faça e que o povo siga. As pessoas costumavam ouvir os profetas, sim ou não? Sim. Ouviam, mas eles ouviam e depois de um tempo deixavam de seguir. Tanto é que quando Jesus vem, quantas profecias haviam sobre o Messias, sobre a sua vinda, como ele nasceria, como ele viveria, como ele morreria, onde ele ia nascer, tudo ia que acontecer. E quando os anjos procuraram alguém para poder dar as boas novas, encontraram apenas alguns pastores lá no campo, cuidando das ovelhas, que realmente esperavam o Messias, que realmente entendiam quem era o Messias. Quantos tentaram matá-lo? Quantos tentaram deixá-lo de lado, desonrá-lo, mentiram sobre a vida dele, sendo que ele era o Messias? Resultado, ele foi morto. E as pessoas ainda até hoje, muitas pessoas dizem: ele não é o Messias. Esses dias eu vi alguém perguntando para um judeu assim: por que Jesus não é o Messias? E ele falou: porque ele morreu. E o Messias não vai morrer. E as profecias de Isaías dizem que ele vai morrer, vai ser moído, transpassado e vai ressuscitar. Não, ele não é o Messias, porque ele morreu. A profecia estava lá, mas eles não conseguiam ouvir a profecia. E Deus tem essas profecias com um motivo muito claro. Amós 3, versículo 7. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada e não muda nada sem revelar aos seus servos, os profetas, as coisas que vão acontecer. Você quer ver um bom exemplo disso?
Você vê o Daniel no capítulo 2, a gente estudou um pouquinho sobre Daniel 2 nessa semana. E no capítulo 2 de Daniel a gente vê a história do mundo escrita como se fosse um pergaminho, muitos anos antes do que ia acontecer. Ia ter Babilônia, ia ter a Medo-Pérsia, ia ter a Grécia, ia ter Roma, Roma ia ser dividida, os reinos nunca conseguiriam se ligar. E aí a Bíblia ainda fala assim, eles tentariam se ligar por casamentos e laços, mas nunca conseguiriam. Nunca conseguiriam. E a gente vê a Europa até hoje tentando se ligar, se unir, vamos criar o euro, vamos estar todo mundo junto, vamos fazer uma economia única. Eles até conseguem no começo alguma coisa, mas depois tudo vai abaixo. Tudo se divide. A profecia de Daniel se cumpre exatamente como tem que acontecer. Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos os profetas. Amém. Davi peca e ele manda Natan conversar com Davi. Davi, eu tenho uma historinha para te contar. Aconteceu assim, dessa maneira, a ovelhinha, e foi lá e pegou a ovelhinha. E aí, Davi, o que você acha que tem que acontecer com esse homem? E Davi, esse homem precisa sofrer, esse homem precisa pagar, tem que devolver, tem que fazer isso. E Natan olha e fala assim, você é outra pessoa. Põe a mão na cabeça e fala, Senhor, peguei. E Natan fala, você já foi perdoado, porém, vai acontecer isso. Esteja preparado. Deus não faz nada sem revelar. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. E tem um objetivo muito claro. João 14, versículo 29, diz o seguinte: Jesus estava falando sobre o fim dos tempos, o que ia acontecer. E ele diz assim: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. É como, e eu vou dar o exemplo da minha filha aqui, que eu acho interessante esse desenho. Minha filha, quando decidiu morar sozinha, ela falou para mim assim, pai, e ela tinha acabado de completar 18 anos, ela falou assim, eu quero morar sozinha. E eu fiquei preocupado, porque qual pai que gosta do filho saindo de casa, a gente fica preocupado. Eu falei, tá bom, filha, mas como é que vai acontecer isso? Ela falou, pai, eu vou para a casa da irmã do meu namorado, e ela morava em São José dos Campos, ainda mora em São José dos Campos, e eu vou ficar lá um tempo, porque eu gosto muito dela, a gente tem muita amizade, e eu tenho certeza que vai dar certo. Aí eu falei para ela, filha, eu vou te dizer como é que vai acontecer. E ela falou assim, pai, eu vou dizer como é que vai acontecer. Você vai morar na casa dela, e no começo tudo vai ser flores, tudo vai ser bom no começo. O problema é que com o tempo você vai ver que você não tem a liberdade que você achava que tinha. Eu falei, ela tem filhos? Ela tem uma criancinha pequena. Eu falei, essa criança vai mexer nas suas coisas, e você vai ter que aturar, porque a casa não é sua. Na hora que eles forem dormir, você tem que dormir no horário deles, porque a casa é deles. E mais, você vai ter que ajudar com as despesas da casa e com o serviço da casa. E com o tempo você vai achar que o seu trabalho é muito em relação daquilo que você tem lá. E logo, logo vocês vão ter um pequeno atrito que não vai acabar com a amizade de vocês, mas você vai falar assim, eu preciso sair daqui. E ela olhou para mim e falou assim, pai, você não sabe o que está falando, isso não vai acontecer. Eu falei, então tudo bem. Eu levei ela até a casa da menina, deixei lá, conversei, tudo, pessoas maravilhosas, um casal fantástico. Recebeu ela com muito carinho. Deu 3 meses, ela ligou para mim, pai, eu não aguento mais. A impressão que dá é que a gente quer o mal, mas assim como Deus sabe o fim desde o princípio. Então ele fala, vai acontecer assim. Você entende isso? Porque quando acontecer, você vai falar assim, rapaz, se Deus estava certo em tudo isso, quando Ele falar para mim que vai acontecer, eu vou crer.
Por isso que ele deixou as profecias. A história de Daniel se cumpriu toda. As profecias de Apocalipse estão se cumprindo todas, para que eu e você possamos ter certeza que a promessa que ele fez de voltar vai ser cumprida. É para que você creia. A profecia não é para destruir você. A profecia é para fortalecer, mesmo que seja repreensão, mesmo que a mensagem às vezes seja pesada. É para você crer que todas as promessas de Deus se cumprem exatamente como devem se cumprir. Amém. Cada profecia que você estuda e você fala, nossa, aconteceu, você tem mais força para acreditar. Deus vai cumprir a sua promessa. Esse é o primeiro objetivo da profecia. O problema é que nós, como povo, olha só, Lucas 24, versículos 25 a 27. Olha só como é que nós somos. Olha como é que Jesus tratou aquelas pessoas que não estudavam as profecias ou não acreditavam nas profecias. Olha só o que ele disse. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que sobre ele constava em todas as escrituras. Jesus encontra dois homens que estão no caminho de Emaús lá, estão tristes, estão muito cabisbaixos, e ele chega para eles e pergunta, por que vocês estão tristes? E sabe qual é a resposta deles? Será que só você não sabe o que está acontecendo? Eu acho tão interessante essa pergunta, porque a Bíblia já dizia exatamente tudo o que ia acontecer. O livro de Isaías dizia exatamente o que ia acontecer, como ia acontecer. Só que eles olharam para o próprio Jesus e falaram assim, será que você não sabe o que aconteceu? Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e pensando, mas eu falei para vocês muito antes de acontecer. E ele fala assim, como vocês são tardios em estudar as profecias, como vocês são tardios em compreender o que as Escrituras estão falando. E aí Jesus não fala algo novo, não senta com eles e fala assim, olha, deixa eu falar para vocês das coisas novas que vão acontecer. Não, ele sempre fala assim, vamos estudar a Bíblia desde Gênesis até o tempo de hoje, para você compreender o que o Messias ia passar. Porque se você entender a história, você vai ver que tudo vai se cumprir como tem que acontecer. Isso vai aumentar a sua fé. De acordo com como Jesus falava, você vai continuar lendo, diz que o coração deles ficava alegre, se aqueceu, e eles chamam Jesus e falam assim, come conosco. E quando Jesus parte o pão, eles falam, é o mestre. Será que eu e você não estamos também sendo tardios em estudar as profecias? Será que eu e vocês não estamos buscando novas profecias, novas orientações, tudo novo, achando que a Bíblia vai mudar, que as profecias irão mudar? Estamos esquecendo de ler aquilo que a Bíblia já deixou escrita para mim e para você? Infelizmente, o mundo de hoje trabalha muito com sentimento. Não é errado você apelar para o sentimento das pessoas, não é errado, porque Deus também apela para o nosso sentimento. Mas é errado quando você transforma o estudo da palavra e a aceitação de Cristo em puro sentimento, sem razão, sem lógica, sem certeza, porque sentimento não é certeza. Você sente fome, fome é sentimento, é ou não é? Sim. Você come, o que acontece? Acabou, passou. Você ouve uma piada, e tem aquelas piadas que você chega até a doer a barriga de rir, não é? É gostoso. Essa felicidade, essa alegria é o quê? Sentimento. É sentimento. Mas 10 minutos depois alguém te dá uma notícia triste. O que acontece com essa alegria? Já foi embora. O sentimento não é base sólida para mim e para você. Mas a profecia e a razão é base sólida. É por isso que a Bíblia, lá em Romanos, fala assim, você tem que transformar a sua mente. Você tem que pensar, refletir. Deus não quer pessoas que vão por qualquer vento, qualquer doutrina. Não, Ele quer pessoas que pensem, que reflitam, que meditem, que entendam e que tenham como dar razão da sua fé. Por que você está aqui na igreja hoje? Eu estou aqui na igreja hoje por causa disso. Eu tenho razões para estar aqui. Estava dando estudo para uma família e eles falaram para mim assim, e a gente estava falando sobre a carne de porco. E ela falou assim, Nixon, mas essa história da carne de porco é lá de Levíticos.
há muito tempo atrás. Não tem lógica. A carne de porco hoje os médicos dizem que é uma carne extremamente saudável. Então por que a gente não pode comer a carne de porco se os médicos dizem que a carne é saudável? Eu falei, muito bem, você faz a cirurgia, qual é a primeira carne que eles cortam? Aí eu vi que ela tinha uma tatuagem pequena no braço. Eu falei, quando você fez a tatuagem, qual foi a carne que eles cortaram? Ela falou, cortou a carne de porco. Eu falei, mas se é tão boa, por que corta? Não é para comer mais? Ela parou um pouquinho e falou assim, Nixon, faz sentido o que você está falando. Eu falei, não estou dizendo que a carne não é gostosa, porque gostoso é uma coisa, boa é outra muito diferente. Eu falei, se o médico já corta ela, quando eu faço a cirurgia, com medo de causar algum tipo de infecção, não é sinal que ela pode causar infecção, mesmo quando eu não souber que eu tenho algum corte? Ele falou, Nixon, eu acho que eu vou parar de comer. É lógica, é razão. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, não, você sinta no seu coração. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus toca no nosso coração, toca. Ele faz nos sentir sentimentos bons, nos faz sentir sentimentos bons. Mas eu preciso ter razão para o que eu acredito. Eu preciso entender o que Deus está falando. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, é um livro profético. Deus já deixou o último livro escrito, um livro profético, para que eu e você pudéssemos estudar as profecias que estão ali, para que eu e você pudéssemos entender o futuro, que o futuro está nas mãos de Deus, que tudo vai acontecer como Ele quer, e que Ele vai vir e está chegando. Amém. Mas por que a gente não estuda? E os profetas que aparecem aí, será que eles falam sobre as profecias ou eles querem só profecias novas, revelações? Eu fico muito triste quando eu vejo alguns profetas que se dizem profetas simplesmente fazendo fofoca da vida das pessoas. Só estão lá para apontar erros e coisas de pessoas muito específicas. Mas você não vê nenhum deles abrindo a palavra de Deus e falando assim, vamos falar do testemunho de Jesus? Vamos falar daquilo que Deus já deixou escrito e qual é a vontade dele na Bíblia para nós? A Bíblia fica de lado, a palavra de Deus fica de lado, e o profeta nunca faz isso. Não o verdadeiro profeta. Nós não podemos fazer isso. Olha a orientação de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3, sobre a importância das profecias. Versículo 1 a 3 diz assim. O livro começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Lembra que a gente leu lá, 19:10? Muito bem. Quanto a tudo que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a Bíblia fala assim: você é feliz se você estudar, ler e aprender sobre as profecias que estão escritas na palavra de Deus. Amém. E me diga, qual é a pessoa que não quer ser feliz? Você conhece alguém que fala assim, olha, eu nasci, mas eu estou com vontade de ficar triste a minha vida? Já viu alguém falando assim? Ninguém fala, eu estou com vontade de ficar triste. Eu estou feliz demais, eu não quero ficar triste. Ninguém faz isso. Todo mundo quer ser feliz. E a Bíblia fala assim, você quer ser feliz? E as pessoas falam, quero. Estuda as profecias. Guarda as palavras que estão aqui. Foi o próprio Jesus que mandou o seu anjo falar com João e dar testemunho da palavra de Deus. E Satanás sabe que isso é tão importante, que isso é tão bom, que ele deu um jeito de atrapalhar isso. Ele deu um jeito. Você quer ver um exemplo? Mateus 24, versículo 24. Olha só o que Jesus diz. Mateus 24, versículo 24. Essa
Esse texto é muito conhecido, mas é bom a gente ler, porque diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos ou os escolhidos. Satanás sabe que o espírito de profecia é uma coisa tão importante, sabe que a profecia e a palavra de Deus, o testemunho de Jesus é uma coisa tão importante para mim e para a sua salvação, que ele criou falsos cristos e falsos profetas. Hoje eu estava estudando com um grupo na internet, a gente estava estudando como se preparar para a volta de Cristo. E eu falei para eles o seguinte: existem algumas coisas que fazem parte da preparação. Por exemplo, fé faz parte da preparação para a volta de Cristo? Sim. Obediência faz parte da preparação para a volta de Cristo? Sim. Muito bem. Amor faz parte da preparação para a volta de Cristo? Sim. Conhecer a verdade faz parte da preparação para a volta de Cristo? Sim. Muito bem. Agora, desses três, o primeiro que você precisa ter é conhecer a verdade. Sabe por quê? Você pode amar o que não é bom. Pode ou não pode? Sim. Você pode amar o que não é bom. Você pode ser obediente a algo que Deus não mandou. Paulo é um exemplo disso. E achava que estava fazendo bem. Você pode servir achando que está servindo a Deus e não está. Você pode ter fé em uma mentira e viver a vida inteira enganado. Mas se você conhecer a verdade, isso muda tudo. Porque quando eu conheço a verdade, e tem dois textos muito bonitos na Bíblia, um que diz em João 8,32: santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. E o outro, quando Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecer a verdade é duas etapas. Primeiro, eu conheço aquilo que Cristo fala. E como eu conheço o que Cristo fala? É Bíblia, não tem jeito. É estudo da palavra de Deus, não tem outro jeito. E quando eu estudo a palavra de Deus, eu começo a estudar a palavra dele, a verdade, eu começo a conhecer a verdade que é Cristo. E aí eu conheço a sua misericórdia, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua vontade, eu conheço os seus desejos, eu entendo que ele vai vir como reto juiz e que ele vai dar a paga a cada um segundo as suas obras. E eu começo a entender que o caráter dele é um caráter de amor, mas que o amor dele também recai em destruir o mal. Isso vai acontecer na sua volta. Aí eu começo a ter fé na coisa certa, a amar a coisa certa, a obedecer a coisa certa, e eu só vou conseguir fazer o resto certo se eu me esforçar em conhecer a verdade. É por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.